boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto que anda preocupando a nós, terapeutas, né? E principalmente aos pais, às famílias de uma maneira geral, né? Que todo esse contexto de pandemia, o que é que vem levando para os jovens e para as crianças, inclusive, uma falência, né, das relações afetivas dentro de casa. Então, para a gente é muito importante entender esse processo e, de uma certa forma, trabalhar para que haja uma minimização desse processo e as pessoas, de uma maneira geral, principalmente os pais, os avós, que cuidam das crianças e dos adolescentes, possam ter uma tranquilidade maior em tomar algumas decisões, né, em cima de como lidar com todo o contexto que essas crianças e adolescentes estão vivendo, né? Para a gente começar, eu não poderia deixar de trazer algumas pesquisas que têm sido feitas, né? Não poderia deixar também de dizer que desde 2018 a Organização Mundial da Saúde reconheceu o distúrbio chamado nomofobia, né, que é o uso de uma certa forma muito exagerado de eletrônicos, e eles falam em componentes de tela, né? Seria celular, seria computador, seria videogame, tudo que é componente de tela está dentro desse diagnóstico, né? Então, ele reconheceu, está colocando dentro do Código Internacional das Doenças, o CID, né, começou a considerar a dependência digital como a nomofobia, né? Que é o medo irracional de estar sem o celular ou sem o aparelho eletrônico de uma maneira geral, né? A gente sabe que são problemas muito recentes, né? Isso adentrou um cenário muito grave, principalmente agora na pandemia, porque os jovens estão nos limites deles em relação a não ter o que fazer dentro de casa, além das aulas que são online também, né? Então, de acordo com todas essas mudanças que a gente teve, né, muitas tecnologias avançadas entrando no nosso meio, né, a gente sabe hoje que um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde traz, gente, mais ou menos 176 milhões de pessoas no mundo viciadas em tecnologia. É uma quantidade bastante expressiva, né? A dependência, ela está relacionada ao vício de uma maneira geral em computadores, videogames, celulares. Ou seja, quanto mais a pessoa usa, mais a pessoa vai adquirindo a dependência digital. Nos casos muito extremos, né, a gente vê que essa dependência ela pode ser equiparada à dependência de droga. Quando o usuário se vê sem a droga, pode apresentar sintomas, né, como taquicardia, como sudorese, irritabilidade, independência, né, assim, uma irritabilidade muito grande, uma impaciência muito grande, né? E o que acontece quando a pessoa começa a fazer um uso muito exacerbado de qualquer que seja o componente, seja ele de drogas, seja ele de sexo, jogo, e a internet está dentro das dependências, né? Está dentro dos transtornos do impulso, né? E para nós é muito importante a gente pensar, porque de acordo com a OMS, a pessoa constrói um cérebro dependente. Isso é muito grave, né? Eu fiz o doutorado no Centro de Dependência Química da Unifesp e a gente via jovens, muito jovens, já com problemas muito sérios relacionados ao uso da internet. E eu já internei 2 pacientes, porque não conseguiam ficar sem o uso, né? Tive um deles que ficou 24 horas jogando joguinho de videogame. Então, isso é muito grave, né? Então, a OMS, ela faz essa caracterização do cérebro dependente dependendo do uso que a pessoa faz, né? Se a pessoa tem um uso de risco,
né, ela tem um padrão de uso ocasional. É repetitivo, mas é persistente, né? Um uso prejudicial que vem ser aquele uso que causa um dano à saúde. E um uso indevido quando a pessoa utiliza ou drogas, ou sexo, ou algo de uma maneira exacerbada, né? Então, eles usam 3 terminologias, né? O uso, o abuso e a dependência, né? O uso, gente, ele é bem dentro de quando a pessoa começa a explorar qualquer que seja o tipo de dependência que ela começa a desenvolver. No nosso caso aqui, nós estamos falando de componentes eletrônicos, né? Como eu falei no início, que pode ser a televisão, pode ser o computador, pode ser o celular, pode ser o iPad. Então, componentes eletrônicos de uma maneira geral. Então, o uso, ele está ligado à busca da pessoa em começar a ter esse comportamento de risco, né, por causa daquela sensação prazerosa que traz para a pessoa, né? E muitas vezes a pessoa não se dá conta, né? O abuso do objeto, né, entre aspas, de prazer, vai se caracterizar pelo uso de demasiado, iniciando com coisas pequenas, né? A pessoa fica começando a jogar devagar, né? E aí a gente faz uma correlação com a droga, né, com o álcool, porque o abuso de substâncias químicas se caracteriza pelo uso de várias substâncias, né, em combinações, iniciando com as drogas de primeira linha, que são a cerveja, o cigarro, e em seguida as drogas mais fortes, como cocaína, os estimulantes, os alucinógenos de maneira geral. E quando a gente fala da dependência de internet, começa exatamente assim. A pessoa inicia fazendo todo um processo de começar a jogar 1, 2 horas por dia, daqui a pouco está jogando 5, 6 horas por dia. E assim, não basta só jogar, tem que estar no WhatsApp, tem que estar no celular, né? E a dependência, de acordo com estudos do CEDIB, que é um centro de dependência química também da Unifesp, né? Ele traz a dependência de substâncias psicoativas como o impulso que leva a pessoa a procurar a droga de uma maneira contínua, né? Ou periódica, sempre para obter prazer. Alguns indivíduos, gente, podem usar essa droga tão constantemente para aliviar as tensões, para aliviar as ansiedades, os medos, as sensações físicas desagradáveis, né? Então, gente, o dependente, seja ele da droga, seja ele do álcool, seja ele da internet, do sexo, das compras, né? Ele caracteriza-se por não conseguir ter um controle do uso, né? Agindo sempre de uma forma impulsiva e repetitiva e por um tempo muito grande, né? Isso pode até, inclusive, causar uma dependência física, né? Como a gente chama, né? Porque vai começar a apresentar uma série de sintomas, né? E esses sinais e sintomas da abstinência são os sinais mais perigosos para mim. Por quê? Porque a pessoa começa a ter insônia, começa a não conseguir dormir direito à noite, aí no dia seguinte não consegue assistir aula, não consegue produzir como deveria. Então, esses sintomas normalmente podem ser considerados aspectos problemáticos do uso de componentes eletrônicos de uma maneira geral, porque isso pode acontecer. Eu tenho um paciente que ele me diz que às vezes ele vai dormir e o cérebro dele não relaxa. Ele fica com os jogos do videogame martelando no cérebro dele. E isso é normal, né? A gente ouve muito isso e as neurociências traz alguma coisa do tipo bem argumentativo, né? Que esses comportamentos se devem à similaridade das alterações cerebrais que são observadas também nas dependências de drogas. Por quê? Porque existe uma liberação de dopamina muito forte como mediador de recompensa e adição aos jogos eletrônicos, ao uso da internet, ao uso de WhatsApp, etc., né?
para estudar esse tipo, né, de papel, a neurociência traz um embate muito grande dentro do contexto psiquiátrico, né, porque hoje a gente está privilegiando, né, uma orientação onde a pessoa consiga fazer provisoriamente um detox digital, né? Se você usou muito, eu quando dou curso o fim de semana inteiro de EMDR, eu procuro, assim que termino o curso, eu não pegar em celular, não abrir computador, não abrir iPad. Por quê? Porque a gente precisa fazer um detox digital, que a gente chama, né? Porque aí a gente pode conseguir se recuperar cerebralmente, né? Então isso é muito importante, né? Existe uma coisa que para mim é muito importante estar conversando com vocês agora, porque eu trago no tema dessa live a falência das famílias dentro do caráter afetivo, né? Eu tenho visto e tenho ficado extremamente preocupada com a forma como as famílias estão se interconectando dentro de casa, né? Cada um em seu quarto, cada um na internet, vão almoçar cada um com seu celular na mão. E assim, o horário para que as pessoas conversem, para que as pessoas tenham qualquer que seja o tipo de afetividade, ele não existe, porque não tem tempo para isso, né? E uma das coisas que me preocupa muito é o fato de que os pais, de uma maneira geral, quando eles começam a fazer todo o movimento para se preocupar, né, com o que está acontecendo com seu filho, o que é que acontece, né? Os pais, de uma maneira geral, começam a ficar assustados. Por quê? Porque a grande dependência começa na forma como eles próprios se comportam em casa, né? Hoje os pais estão muito preocupados em está procurando coisas no Google, está usando o Waze, está usando tudo quanto é tipo de eletrônico para se interconectar mesmo, né? Você vai fazer uma comida, você entra no Google e procura receita. Então os pais também se acostumaram a desenvolver essa dependência. Eu lembro muito de um adolescente que eu atendi há uns 2 anos atrás, e eu gosto de contar essa história, né? Se o pai dele estiver aqui vendo, eu ficaria até contente para ele se lembrar disso e não fazer o que ele fez. A grande preocupação desse casal era o uso demasiado de internet do filho. O menino ficava 4 horas de manhã, 4 horas da tarde e varava à noite, né? E aí, esse pai e a mãe foram conversar comigo sobre o comportamento desse garoto. Doutora, olha, eu não sei o que fazer mais. Esse garoto, ele fica o tempo inteiro na internet. Eu não sei o que fazer. E aí, ele com o celular na mão. E aí, ele falando comigo, ele começou a responder para alguém no celular. E eu olhando para ele, né? E daí a pouco ele, desculpa. E aí começou a conversar falando novamente do garoto. E aí ele pega o celular de novo e começa a responder. Desculpa, doutora, sabe o que é? Que é o meu funcionário que está me perguntando isso. Aí eu olhei para ele e disse assim, o senhor sabe que o senhor está numa consulta? Então, por gentileza, desligue esse celular. Ele desligou o celular. Mas, gente, o que mais me impressionou foi que 10 minutos depois, ele pôs o celular debaixo da perna dele e 10 minutos depois ele catou o celular, ligou o celular e começou de novo. Então eu disse assim, olha pai, tem alguma coisa errada. Eu não sei se a gente deveria estar aqui falando sobre o seu filho. Eu acho que nós deveríamos estar aqui falando sobre a família, sobre o comportamento que essa família está tendo no dia a dia. Não é? Porque quando a gente coloca o filho como bode expiatório, fica muito mais fácil para os pais. Meu filho está fazendo tudo errado, né? A gente hoje, eu atendo 12, 13, 14 pacientes por dia. Estou ligada no celular, eu tenho deixado 10 minutos entre uma consulta e outra para poder o cérebro dar uma descansada. Porque a overdose, né,
acesso à tela é muito grande. E a gente fica muito refém dessa overdose, que eu acho que é muito, muito grande. Né? Então, assim, os jovens, de uma maneira geral, eles trazem um contexto bastante delicado. Por quê? Porque eles procuram o computador, eles procuram os jogos, né, também para se conectar, né, para ter mais amigos, porque eles dizem que fazem amizades pelo computador também, mas muitos deles não têm coragem, né, de uma certa forma, terem o contato visual. A vergonha, às vezes, é maior do que eles. Então, a gente fica bastante preocupado quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo. Numa pesquisa que foi feita na Unifesp, com 264 jovens de 13 a 17 anos, o trabalho era assim, tinha que se planejar a identificar o perfil dos usuários de internet e de mídias digitais. O que é que se revelou? Que 68% daqueles já sofriam de uma dependência moderada, né? E 28% já se enquadravam como dependentes graves. Gente, isso é um absurdo, se a gente parar para pensar. 68% de um montante de 264 jovens, né? Então, esse estudo, ele foi avaliado por uma grande pesquisadora da Unifesp, que é a doutora Denise. Ela faz bastante pesquisas nessa área de dependências e os achados dessa pesquisa assustam. Por quê? Porque trazem consequências sociais bastante importantes, né? A incorporação definitiva da tecnologia, gente, aos hábitos diários dos jovens, está uma coisa que muitas vezes a gente considera um paciente dependente, porque eles apresentam numa média, né, às vezes de 8, 10 horas diárias de uso de internet. Né? E muitas vezes eles mentem. Né? Os dependentes, eles apresentam menores médias nas esferas físicas, sentimentais, sociais, e assim, indicando um maior prejuízo naqueles campos que pode estar dando uma qualidade de vida maior. O que é que a gente percebe hoje? Que o manejo de celular e tablet é muito grande pelos jovens. Nessa pesquisa, trouxeram que 33% levam o celular para o banheiro. 51% usam o celular durante as refeições. 90% usam o celular na cama antes de dormir. 92% afirmam que checam o celular logo que acordam. É a primeira coisa que pegam. E 79,7% confessam que já voltaram para casa algumas vezes para buscar um celular que a pessoa tinha havido esquecido. Conectados nesse mundo dessa forma, o que é que acontece? As relações familiares ficam totalmente empobrecidas. E o que preocupa a gente é que muitos jovens fazem esse movimento, né? Fazendo uma coisa que para mim é extremamente preocupante. Né? Eles escondem o tempo, né, que estão usando o celular e escondem também que usam nesses momentos que eu acabei de falar para vocês. Para vocês pensarem, esses jovens dessa pesquisa, aqueles que estavam mais conectados, eles traziam 82%, né, super preocupados quando estavam ausentes das redes sociais. 65% resistem a dormir, gente, ou dormem muito pouco, né, para continuarem online. 61% acreditam ficar menos tímidos e mais seguros ao conversarem por meio dos aplicativos de mensagem. 45% dizem que sentem alívio quando usam o celular ou o tablet para se comunicar com outras pessoas. 30% que se sentem menos ansiosos e 23% que se sentem menos sozinhos. Olha só que situação nós estamos vivendo. Né? Nós estamos vivendo uma situação, na minha visão, gente, terapêutica. Né? Que eu sou uma terapeuta que trabalho muito com criança e com adolescente. Né?
Eu fico preocupada quando uma pesquisa dessa indica que o abuso dessas tecnologias podem estar associados. Isso é um achado de pesquisa, tá? O que eu estou falando. Podem estar associados à baixa supervisão dos pais ou à baixa supervisão dos cuidadores. 82% desses adolescentes estudavam em escolas particulares e não tinham limites em relação ao uso de celular, ao uso de tablet, etc. 30% dos estudantes estavam em escolas públicas e possuíam algumas regras de uso delimitadas. E apesar do relacionamento ruim com os pais, isso não ter uma associação muito clara com o abuso de internet e tecnologia, as informações que a gente tem em pesquisa que foram coletadas é que 100% dos adolescentes classificados como dependentes leves mencionaram ter um convívio bom com seus pais. E 44% desses jovens com dependência substancial e problemas significativos de de uso de internet, diziam que tinham um trato mais ou menos regular com os seus pais. Gente, nós estamos diante de uma geração extremamente impulsiva, tá? O Brasil está entre os países com o maior número de usuários de redes do mundo, tá? Então, é razoável a gente admitir que as gerações mais recentes são bastante íntimas das tecnologias. Às vezes você pega uma garota de 3 anos, ela sabe mexer no computador, num tablet, etc, né? Então, qual é o problema disso? É que esse potencial uso e os relacionamentos virtuais, eles possuem ferramentas muito, assim, dentro de um padrão que a gente às vezes não consegue enxergar, né, para encobrir ou intensificar distúrbios psicológicos. Esse é o grande problema, tá? Existe um estudo em inglês de um grande pesquisador que ele pesquisou 600 usuários de dependências de internet e ele traz um sinal de alerta bastante importante, né? Porque ele percebeu uma impulsividade muito grande em relação à internet, né? Que deriva de manifestação do controle dos impulsos, né? Então a gente tem que realmente lançar um sinal de alerta, né? Porque é muito importante que a gente pense que hoje, quando você está diante de um garoto que diz assim, eu faço muitos combinados com meus pacientes, né? De que eles façam um uso controlado, né? O que a gente orienta é um garoto de... Aqui, olha, isso aqui eu vou deixar na minha bio, né? Uma coisa importantíssima. Que o que é? É um guideline que foi soltado pela um manual de orientação a grupo de trabalhos de saúde na área digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi lançado em dezembro de 2019, portanto fresquinho, né? Estamos na época de pandemia, né? Nesse guideline que a Associação Brasileira de Pediatria solta, eles orientam que crianças até 2 anos não devem ser expostos aos componentes de tela, como, por exemplo, televisão, celular, iPad e etc, né? Aí você diz assim, mas por quê? Porque, gente, hoje já tem uma comprovação científica de que o uso em demasia de eletrônicos pode gerar um mau funcionamento do cérebro nos jovens e pode gerar uma dificuldade no desenvolvimento cerebral da criança pequena, do bebê, da criança pequena e da criança maior, acima de 7 anos. Então, a gente está dentro de um contexto que os pais, muitos deles não sabem disso, né? Mas que hoje nós, terapeutas, os pediatras, eu trabalho com 5 pediatras na clínica que eu sou psicóloga, e eles fazem questão
de dar essas orientações de uma maneira muito efetiva. A Organização Mundial da Saúde, gente, traz numa recente versão da Classificação Internacional de Doenças, o CID-11, né, ela usa os critérios para jogos de videogame como Gaming Disorder. Está dentro de uma das patologias, tá? E que são causadores de fatalidades, como pneumonias, doenças respiratórias, asfixias e outros acidentes decorrentes dos jogos, né? Então, o que é que a gente vê? Crianças em idade cada vez mais precoces, tendo acessos a celulares, a smartphones, notebooks. Outro dia eu disse para um paciente, eu vou mandar esse lugar seguro, que é um recurso que nós usamos no MDR, que eu fiz com ele aqui online. Eu disse, ele tem 6 anos. Eu disse assim, eu vou mandar no celular da mamãe, porque eu quero que ela imprima esse lugar seguro e coloque para você ver. Porque quando você precisar de usar esse lugar seguro como recurso, você já vê ali pertinho de você. Não, tia Lúcia, não precisa mandar para minha mãe, não. Eu tenho celular, mande no meu celular, no meu WhatsApp. Gente, uma criança de 6 anos tem celular, última geração. Tem o WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, e etc, etc, etc. Então, quem comprou esse celular para as crianças? Foram os pais. As minhas filhas tiveram celular com 13 anos, que é a idade que eu oriento os pais a dar celular para os filhos. Porque é uma idade que o adolescente vai precisar. Porque ele vai na casa de um amiguinho, porque ele sai e vai em algum tipo de evento da escola. Mas uma criança de 6 anos, que ou está dentro de casa, ou está na escola, ou está com os pais, qual a necessidade dessa criança ter um celular? Ele me diz, esse menino de 6 anos, que ele vai ser um youtuber. Ele vê todos esses youtubers que tem, que falam um monte de coisas que eu às vezes fico envergonhada com coisas que eu ouço alguns deles falarem. Vamos ser justas, né? Mas eu acho que é muito sério isso. Eu acho que é muito sério porque quem dá o celular para essas crianças são os pais. Quem dá toda essa abertura de se usar redes sociais são os pais. E assim, não estou culpando pai nenhum. Eu estou alertando. Não façam isso. Criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos não precisa de celular. Vai usar aonde? Vai ficar olhando sexo de animais? Eu tenho um pacientinho de 8 anos que veio me perguntar se era normal um homem transar com um cachorro. Gente, isso é muito grave. Isso é muito... Eu engoli seco, que eu não sabia nem o que dizer pro garoto. Né? Aí eu digo, olha, isso não é normal. Mas aonde foi que você viu isso? Ah, eu vi no YouTube. Então, gente, as redes sociais são maravilhosas. Eu acho que a gente tem que usar com cautela, mesmo nós adultos. Porque o grande problema dos pais, gente, sabe qual é? É que eles também têm o uso muito intenso de celular. Muito intenso de computador, de jogos eletrônicos. Tenho vários pais de pacientes que usam jogos eletrônicos, que adoram jogar os jogos eletrônicos. E tudo bem, desde que isso seja uma coisa com medida, né? A Sara diz o seguinte, a Lilian, que tenho vários amigos viciados em jogos de rede. Um, inclusive, acabou de se separar, está afundada numa depressão, mas não aceita nenhum tipo de ajuda. Então, cada vez mais, esse vício tem aumentado. É como eu disse para vocês, é muito difícil. Eu que sou uma especialista na área de dependência química, eu fiz um doutorado nessa área, eu digo para vocês o seguinte, é muito difícil a gente trabalhar com um dependente. Por quê? Porque o dependente tem por trás algumas características bastante graves, que são os mecanismos de defesa que eles usam para que eles possam manipular a dependência, né? Então, é muito difícil a gente tratar, mas a gente, com a experiência, a gente vai conseguindo tratar. Com o MDR, eu tenho tido um sucesso muito bom trabalhando com dependentes químicos,
tá? E de internet também, a gente tem feito um trabalho muito legal. Para quem não conhece o MDR, eu tenho algumas pessoas aqui que são de escolas, que a gente fez uma divulgação dessa live. O MDR é um trabalho de estimulação bilateral cerebral, onde a gente faz uma ativação dos dois hemisférios cerebrais para que o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério que fica menos ativado diante das motivações e das situações emocionais do indivíduo, ele possa ser ativado naquela hora que a gente faz a estimulação, seja ela visual, seja ela tátil, que a gente tem aparelhos que a gente utiliza, mas é uma abordagem muito eficaz para esse trabalho, né? Eu tenho um grande colega que dividi consultório com ele há muito tempo, que ele tem trabalhado bastante com dependentes químicos, né? E utilizar o MDR é uma coisa muito, muito assim especial, porque a gente consegue trazer um retorno terapêutico num tempo mais curto de terapia. O Patrick está perguntando se a gente pode dizer que o problema da pessoa dependente de eletrônicos tem outras necessidades básicas não atendidas que levam ao vício. Olha, Patrick, eu concordo contigo e acho que a gente pode dizer isso, né? Por exemplo, questões ligadas a apego, né? Pessoas que têm um apego inseguro, apego desorganizado, vivem com pais violentos, vivem com pais narcisistas, pessoas que têm, são criados por babá, que vivem o tempo inteiro, os pais trabalham muito, né? E às vezes não tem tempo de dar uma atenção. Pessoas que sofreram traumas podem se, eu digo, né, fazer um embotamento afetivo e esse embotamento ser decorrente daqueles traumas e a pessoa não conseguir sair daquilo de uma maneira adequada, né? Então, isso a gente vê bastante, né? Então, eu acho que é muito importante nós, como psicólogos, né, a gente poder estar orientando os nossos pacientes, os pais que nós atendemos, né? Aqui tem uma colega que está dizendo que teve uma experiência muito parecida com a que eu tive, com aquele pai que usava muito a internet, com o pai e a mãe que não saíam do celular. Então, quando você está diante de uma situação como essa, você tem que apontar para os pais isso, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre esse assunto, que eu já falei sobre esse assunto diversas vezes, em escolas, já dei até entrevista com esse assunto, que eu acho extremamente importante, tá? É o fato do filho único. Aquele filho único que está em casa, muitas vezes os pais trabalham, e muitas vezes o filho único fica à mercê da tecnologia. Muito mais do que, às vezes, famílias que têm 3, 4 filhos. Porque eles se separam, ou eles às vezes se juntam para brincar juntos, mas o filho único fica ali no mundinho dele, e de uma certa forma ele vai desenvolvendo no cérebro capacidades que são extremamente difíceis da gente trabalhar, porque eles começam a ficar um pouco mais egoístas, não ouvem, não dão atenção ao que está sendo falado, tudo acha ruim, né? É muito... Outro dia eu estava atendendo um garoto pela internet, que eu só estou fazendo atendimento online, e ele disse assim, eu acho um saco fazer terapia online, do mesmo jeito que eu acho um saco fazer aula online, do mesmo jeito que eu acho um saco ir ao médico online. Eu digo, olha, hoje nós estamos vivendo esse saco. A gente tem que fazer alguma coisa para a gente viver melhor. Se você começa a achar tudo que você faz ruim, você vai começar a não ter prazer em nada que você faz. Mas ele fala isso e a mãe deixa ele não assistir aula naquele dia. Porque ele diz que ele está, de uma certa forma, chateado, ou ele está muito cansado e não assiste aula naquele dia. Então, se por um acaso isso acontece, é porque, de uma certa forma, é importante que as pessoas deem uma orientação. A Deise está falando que na casa dela, o filho de 14 anos tem um tempo limitado no celular.
pois por ele ficaria horas e nem percebia. Olha, Deise, a Associação Brasileira de Pediatria traz uma coisa importantíssima, que os 100 primeiros dias de vida do ser humano, ele é importantíssimo para o desenvolvimento cerebral e mental de qualquer criança. Assim como os primeiros anos de vida, a idade escolar e toda a fase de adolescência. Portanto, são diferentes estruturas cerebrais que amadurecem e não somente essa parte nutricional oral, mas todos os circuitos sensoriais estão sendo ativados de uma maneira geral. Então, é muito importante que, diante desse desenvolvimento cerebral, de uma certa forma, a criança não seja exposta por muito tempo aos eletrônicos, porque isso pode comprometer, por exemplo, numa fase inicial de vida, um comprometimento grave no atraso da linguagem, no atraso da fala. Frequentemente, alguns bebês ficam passivamente expostos às telas e não desenvolvem a fala dentro do tempo normal. Olha que coisa grave isso, gente. Então, é muito importante a gente considerar que essa maturação do córtex pré-frontal, que ele é responsável, veja bem, eu trabalho muito com isso com o MDR. Né? A gente tenta tirar uma experiência traumática que está ativada no sistema límbico de uma maneira inadequada para poder trazer de uma forma funcional essa experiência por córtex pré-frontal para a pessoa poder viver melhor, ter a função cognitiva mais desenvolvida, a função executiva mais desenvolvida, o controle dos impulsos, do julgamento. Então, gente, esse descompasso entre o sistema do córtex pré-frontal e o sistema límbico, ele é intensificado na puberdade, na adolescência, entre os 10 e os 12 anos, até os anos seguintes, 20, 30 anos, né? Então, o comportamento típico do adolescente qual é? É sempre de impulsividade. Eles se arriscam, eles vão além dos limites, eles são, inclusive, na participação nos jogos de videogame, nos desafios virtuais, nessa quantidade de tirada de selfies que eles fazem. O uso de internet, gente, tem gratificações significativas. Toda vez que uma pessoa tira uma foto e recebe um like, ela está tendo uma gratificação. Mas, vamos imaginar isso, eu tenho uma paciente que ela tira uma foto e fica esperando a quantidade de likes que as pessoas dão. Se ela não tem a quantidade que ela acha que deveria, essa menina fica totalmente frustrada. Então, isso é muito grave, né? Sem falar no outro lado, né? Que é o uso dos eletrônicos dentro do enfoque de violência. Quantas vezes eu já atendi crianças pequenas que trazem desafios e recompensas que vêm desse relacionamento tóxico com os jogos eletrônicos que tem um cenário de violência muito grande, né? Então, a gente fica muito, muito preocupado, porque os especialistas chamam de o tecnoestresse se torna ainda mais problemático, porque a pessoa fica sem empatia, a pessoa fica dentro de um contexto de agressividade muito grande e a pessoa fica também causando alterações do comportamento de uma maneira extremamente significativa. Então, isso é importante para que a gente fique atento, né? Atento de uma maneira que a gente possa deixar que os componentes eletrônicos estejam um pouco afastados da mão dos jovens, né? Então, é muito importante que a gente veja isso, né? Eu acho que a Lília está falando que aqui em casa ela tem limite dos eletrônicos, coloca um videogame só fim de semana, 1 hora. A dificuldade ainda é a TV, mas já reduziram, né? Então, uma das coisas que a gente orienta para que esse uso ele seja um pouco mais comedido,
é importante que a gente faça com que a nossa casa tenha um funcionamento onde a gente, de uma certa forma, procure trabalhar dentro do que a gente acha importante para que esses adolescentes, de uma certa forma, façam o uso do eletrônico de uma maneira mais saudável, né? Porque isso é possível. Quando a gente se trata de família, eu tenho visto agora, na época de pandemia, uma situação bastante incômoda para nós terapeutas, que é essa coisa, por exemplo, um pai dentro de casa, trancado dentro de um quarto, o dia inteiro trabalhando. Ele às vezes não faz isso quando ele está indo para a empresa que ele trabalha, ok? Ele às vezes faz, chega em casa às 7, 8 horas da noite e fica com os filhos. E agora, na pandemia, ele fica até 10 horas da noite, trancado dentro de um quarto de estudo, ou dentro de um escritório, dentro de casa, né? Então, o que acontece com esse uso de internet de uma maneira, ou de celular, ou até de TV, viu, Lilian? Ele influencia diretamente o comportamento de toda a família, né? Então, a família começa a ter comportamentos bastante difíceis, porque não tem interação, né? E o que a gente orienta é que, se os pais estabelecem limites, como os filhos terem regras de horários para dormir, tempo de uso do celular, uma aproximação da família, entre o pai e a mãe, estar mais juntos, falar mais de sentimentos, abraçar mais vezes. Nesta fase da vida, os jovens não gostam muito disso. Mas é importante a gente ensinar os filhos a dar um abraço. Eu até hoje, com a idade que eu tenho, eu dou benção à minha mãe e eu beijo a mão dela. Ou a cabeça dela. Por quê? Porque isso eu aprendi, né? Eu acho que essa aprendizagem do carinho, do afeto pelo pai, pela mãe, isso é uma coisa que a gente tem que fazer com que os nossos filhos desenvolvam, né? Os filhos muitas vezes estão fazendo as coisas deles e nem ligam porque os pais estão fazendo. Então, é muito comum eu ouvir de uma mãe ou de um pai dizer: meu filho não está nem aí com o que acontece em casa. Aí eu me pergunto, isso é um problema do filho ou é um problema de como ele foi criado? De não estar nem aí com nada, né? Quando eu oriento uma mãe, eu dou graças a Deus que eu tenho muitas mães que eu oriento e que seguem minhas orientações, e a gente vê os filhos tendo respostas diferentes, né? A gente, quando vê uma mãe dizer assim: Ana Lúcia, eu não sei o que fazer com meu filho, a gente observa literalmente que essa criança foi criada sem limite, essa criança foi criada sem regras, e tudo pode. E a frustração, ela não pode adentrar a vida dessa criança. Então, por que os filhos não obedecem? Eu já tive uma menina que fugia de casa à noite para ir para as baladas. Você acha que isso é um problema da garota? Não. A liberdade é uma coisa que está propiciando isso, né? Então, a gente precisa estar atento como pai, a gente precisa estar atento como profissional que somos, né? O que estamos tentando, diz a Sara, é fazer uma substituição. O esposo dela e ela estão revezando. Saem para caminhar toda tarde, levam as crianças no parque para passear, passam o maior tempo fora possível. Essa, Sara, é uma das coisas que eu gostaria de orientar. Mas uma das primeiras coisas que eu gostaria de orientar vocês é que, às vezes, a gente precisa fazer uma modificação na estrutura da casa, tá? A gente precisa tirar a televisão do quarto das crianças. A gente precisa não deixar, todas as vezes que eu saio com a minha família, eu não deixo levar os celulares. Se levarem, fica dentro das bolsas. E eu sou a primeira a dar o exemplo. Eu levo o celular dentro da minha bolsa. E tem que ser assim, porque se a gente não dá o exemplo, a gente não vai ser imitado, né? Então, dentro de casa, viu, Gelise? A gente poder
fazer as refeições, já que está todo mundo junto. Aproveitem esse tempo de pandemia para fazerem as refeições junto com seus filhos. Não levem o celular e não deixem que eles levem o celular. Peguem um potezinho, sei lá, coisinha como esse para botar o celular dentro. Cada um põe o seu e ali vocês deixam o celular em cima de uma mesa ou em cima de um buffet para que as crianças e os adolescentes não fiquem querendo usar de uma maneira exacerbada, como a gente chama. Uma outra coisa que é importante se fazer é fazer com que as crianças comecem a diferenciar os momentos que elas podem usar os celulares ou não, né? Por quê? Porque tem momentos que não se deve usar o celular, né? Não tem sentido você no almoço de família estar todo mundo com o celular na mão fazendo chamadas ou vendo Instagram ou vendo Facebook. Eu já tive a oportunidade de ir a um restaurante há algum tempo atrás, até a pandemia ainda não tinha chegado aqui no Brasil, e eu fui num restaurante japonês que não é um restaurante que é muito da minha preferência, mas a minha família inteira gosta muito, então eu vou sempre com eles. E eu fiquei ali observando, porque eu não como muito aquela comida, e eu fiquei impressionada. Do meu lado tinha uma mesa com uma família de 6 pessoas japonesas. Os 6 com o celular na mão e os 6 ali, ó, o tempo inteirinho. Então, gente, qual é a comunicação, qual o sentido daquela saída de casa? O sentido para mim de ir num restaurante com a minha família é poder conversar, poder saber o que está acontecendo com minhas filhas, com meu marido, e não de ficar no celular vendo Instagram, vendo... Tudo isso é muito bom, mas a gente tem que ver que existe um limite para isso, né? E esse limite, gente, quem dá somos nós, né? As crianças com 6 anos, como diz aqui a Daisy, mal sabem escrever. Para que precisa de WhatsApp? Uma das coisas que me preocupa muito é exatamente isso. Alguns pais não sabem o que acontece. Eu tive problemas gravíssimos com uns 4 ou 5 pré-adolescentes que faziam um uso de celular muito constante, tá? Inclusive, uma delas, né, ela teve um problema tão sério na escola que ela precisou sair da escola. Porque ela mandava fotos para um dos amigos que era brother dela e o cara jogou para todos os amigos, né? Então, a gente pode imaginar, não vou dizer para vocês o que aconteceu, mas você pode imaginar o que aconteceu com essa garota, né? Ela saiu da escola. Ela saiu da escola porque ela não aguentou a pressão de tudo que aconteceu depois, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria traz para a gente algumas orientações importantes, né? Que viver com mais saúde é importantíssimo para as crianças, né? Que a gente deve evitar crianças até 2 anos se exporem às telas, né? De jeito nenhum. Crianças entre 2 e 5 anos, limitar o uso a 1 hora por dia. Crianças com a idade de 6 a 10 anos, limitar entre 1 a 2 horas por dia. E adolescentes com idade de 11 aos 18 anos, limitar o tempo de tela a 2 a 3 horas por dia e nunca deixar virar a noite jogando. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque, gente, o sono é um dos rituais mais importantes para o jovem desenvolver. O sono, ele produz uma série de substâncias importantes para o cérebro, importantes para o corpo, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria também orienta não permitir que as crianças fiquem isoladas em quartos e com televisão, computador, tablet, celular, tudo, e muito menos de webcam. Estimular esse uso nos locais comuns da casa. Essa é uma orientação que eu dou também, porque é isso que leva uma criança de 8 anos me perguntar: me fala uma coisa, é verdade que o homem pode transar com um cachorro? Ele viu alguém falar aquilo, foi lá no YouTube e viu que era verdade.
Então, ele viu por quê? Porque ele estava fazendo isso no quarto dele, onde ele usa a internet. Então, para todas as idades, nada de tela durante as refeições. E desconectar-se de 1 a 2 horas antes de dormir. A gente precisa, gente, oferecer alternativas diferentes, como faz a Daisy, né? Como faz outros que colocaram aqui, né? De ir passear no parque. Agora a gente está em pandemia, vai de uma forma mais segura, põe máscara, vai num lugar onde tenha menos pessoas, para conviver com a natureza, sempre com a supervisão de um responsável. Nunca postar fotos de crianças e adolescentes em redes sociais públicas, principalmente se elas estiverem dentro de contextos onde elas estão usando internet com frequência, etc, etc, né? Então, é muito importante a gente criar regras saudáveis para o uso de equipamentos e aplicativos digitais. É importante a gente estimular os pais a terem uma mediação com seus filhos dentro do que eles entendem que seria importante estar conversando, seria importante estar orientando, né? Identificar, avaliar e diagnosticar o uso inadequado, precoce, excessivo e prolongado do uso de eletrônicos. Por quê? Porque se a gente trata uma pessoa que está no início de uma dependência, é muito mais fácil do que se a gente for tratar uma pessoa que esteja dentro de um quadro de dependência muito grave, né? Isso a gente sabe, né? Essa live vai ser salva, tá? A gente precisa realmente ficar atento, Valéria, porque eu estou no meu consultório com vários casos de adolescentes, principalmente, já com um problema muito sério, né? Eu queria passar para vocês usarem com os pacientes de vocês, né, um exercício que foi escrito pelo Roger Solomon, que é um grande MDRista americano, e ele traz para que a gente trabalhe em cima de trazer um pouco mais de resiliência das pessoas, para que as pessoas possam, de uma certa forma, acreditar que podem passar por toda essa fase, a família passar por essa fase de uma maneira positiva, né? Então, o Roger diz que o Salvatore Maddi, em 2013, acertou no conceito do que ele falava de robustez, que inclui os conceitos de comprometimento, controle e desafio. Eu convido vocês para fazer isso com as suas famílias, com as famílias dos seus pacientes, para que eles tenham esses 3 nichos bem delineados na vida da família. O comprometimento. Nós somos importantes e a nossa família é importante. Nosso trabalho, nossos clientes são importantes. Então, ele traz, o Roger, que uma citação chamou muito a atenção dele, quando ele diz: até que a gente esteja comprometido, sobrevém a hesitação, a possibilidade da gente recuar, a possibilidade da gente ter uma ineficiência. Todo ato de iniciativa que a gente tiver responde a uma única verdade. E a gente deixa de conhecer pode matar incontáveis ideias que a gente tenha em relação a algumas coisas. Ele levanta uma possibilidade da gente fazer um comprometimento diário com os nossos filhos, com os nossos pacientes, de lidar diretamente com essas dificuldades. Se uma família está com dificuldades em lidar com o uso de tecnologia, vamos sentar, vamos fazer uma reunião e vamos se comprometer. É o primeiro passo. Se comprometer a tentar fazer com que as pessoas façam uma certa forma de viver que não traga um prejuízo para os filhos, que não traga um prejuízo para os pais. O segundo item que ele traz muito forte é o controle. Ele diz que a gente não pode controlar a situação que nos desafia, mas a gente pode controlar
a nossa resposta àquela situação. Então, a vulnerabilidade, gente, é uma ação humana, uma parte da condição humana. E a gente tem que aceitar isso. Nós não somos impotentes. A gente controla as nossas reações, né? Então, o que é importante? A gente controlar as nossas reações diante do uso demasiado de eletrônicos. Nós, pais, porque quando nós damos aos nossos filhos, nós como terapeutas damos aos nossos pacientes o exemplo, eles podem seguir. Mas se o exemplo é uma demasia de uso, eles vão seguir achando que aquilo é o que é o normal. E por último, o Roger traz o desafio, né? Que ele diz que tem muito a se ganhar com tudo isso que a gente vive, né? Ele diz que tem muito, a gente pode ganhar com isso que a gente vive como um aprendizado. Porque a gente cresce, a gente aprende, a gente se fortalece e a gente vai aparando as arestas. Isso faz com que valha a pena a gente construtivamente lidar com essa situação, de querer trazer para os filhos, de querer trazer para os nossos pacientes uma vida melhor, né? Identifique os recursos da sua família, identifique os recursos do seu paciente, identifique os recursos da comunidade que o seu paciente vive, identifique os recursos da comunidade que sua família vive, onde você possa se apoiar e pedir ajuda. A gente hoje, gente, está num período difícil. Se nós deixarmos que a nossa família se degringole, a gente não tem condição de ter um resgate mais fácil lá na frente, né? Então, renove os seus compromissos com os seus filhos. Renove a forma que você tem para trabalhar com essa crise sem que haja esse eletrônico tão ativo dentro desse contexto. Sente no chão e jogue um jogo de tabuleiro com seu filho. Vá na cozinha e faça um bolo com seu filho. Vá num parque onde tenha poucas pessoas, dê uma caminhada de 10, 15 minutos, mas não deixe o seu filho o dia inteiro com o celular. Esse é o grande desafio, né? Desafios, gente, nos ajudam a crescer. Os desafios nos ajudam a aprender e a nos fortalecer. Então, quando a gente mostra para as crianças que a gente é capaz de fazer mudanças, a família muda, né? Uma orientação como terapeuta de família que eu sou, para vocês mudarem esse cenário na família, é vocês sentarem com toda a família, falarem sobre a dificuldade que vocês estão passando por esse excesso de uso de eletrônico, que a família está se desintegrando, que a família está se afastando, que afetivamente vocês não estão tendo esse afeto tão latente no dia a dia. Então, isso é importante para que vocês tragam para os seus filhos e para quem vive com vocês em casa, para começarem a ter um cenário maior de liberdade, um cenário maior de respeito e principalmente de afetividade. Nossas crianças estão precisando de um ombro amigo e para mim tem que ser o ombro de pai e mãe. Eu não gosto quando um paciente meu diz que o meu ombro é o ombro amigo. Não gosto. Eu já resgato o pai e a mãe para que ele possa desenvolver esse ombro amigo para o seu filho, tá? Então, isso foi um pouco do que a gente poderia estar passando para vocês, né? Eu agradeço muito a todos vocês que estão nos seguindo. Essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar esse guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria na minha bio para vocês terem. Tem no site da Sociedade Brasileira, mas eu vou colocar para vocês terem, que eu acho muito importante. Tá? Eu queria agradecer a todos por essa grande oportunidade da gente poder falar um pouco sobre esse assunto que está incomodando tanto, né? E está trazendo problemas gravíssimos dentro dos cenários das famílias. Tá? Então, eu levanto uma bandeira para os pais e para os terapeutas que estão aqui, para a gente trabalhar com afinco, para a gente tentar minimizar essa dificuldade das crianças lidarem com o eletrônico, tá? Um beijo a todos no coração.